Olá, irmãos e irmãs, muito obrigado pelo carinho de vocês permitirem que eu entre na casa de cada um de vocês para fazer as reflexões a partir deste programa Com Fé Venceremos, neste meio de comunicação tão importante para toda a nossa igreja, no Brasil e no mundo. A influência maior, claro, no nosso país, nesse trabalho de evangelização que é a TV Evangelizar. Não tenho dúvida que é uma obra de Deus, que é um sinal da presença de Deus no nosso meio, onde nós conseguimos acessar, conseguimos interagir e receber as graças de Deus. Nós estamos no mês de novembro, e o mês de novembro, ele é um mês, querendo ou não, um mês de saudades, um mês de lembranças. E nós temos as nossas capacidades humanas, nós temos o cultivo, daquilo que nós aprendemos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós gostamos de fazer. E eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre essa nossa capacidade humana de comunicação, de busca e, ao mesmo tempo, nesta confiança. Se nós fizermos bem todas as coisas, o nosso destino vai ser junto de Deus no céu. São João da Cruz, ele dizia que nós temos habilidades na área da criação. Ele falava muito da purificação dos sentidos. Enfim, São João da Cruz é um doutor da nossa igreja. E ele dizia assim como nós temos capacidade e habilidade para criar maus hábitos, nós da mesma forma temos esta mesma capacidade de criar bons hábitos, ou seja, a energia que nós gastamos para um é a mesma energia que nós gastamos para outro. E conversando com as pessoas, nós vemos muito clara essa distinção. Pessoas que estão fixas, estão presas a coisas negativas daquilo que aconteceu ao longo da sua vida e que ainda acontece. E outras pessoas totalmente o contrário, elas olham para o lado positivo e sempre continuam acreditando. Querendo ou não querendo, nós gostamos de estar ao lado das pessoas que são mais positivas. Aí você vai dizer, sim, e agora, o que nós precisamos fazer? Aquilo que nós aprendemos com a própria filosofia, com os ensinamentos de Aristóteles, depois Santo Tomás, sempre procurando buscar esta justa medida, o meio termo das coisas, nem muito para um lado e nem muito para o outro, nem muita tristeza e nem o excesso, a euforia, porque tanto de um lado quanto de outro nós podemos ser surpreendidos negativamente. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos purificar um pouco os nossos sentidos em relação às coisas negativas. Às vezes nós olhamos, por exemplo, para alguém que fez parte da nossa vida e simplesmente nós nos lamentamos diante de Deus nas orações. Dizemos, Senhor, mas por que levou essa pessoa tão querida, tão bacana, tão cheia de vida ainda, tão jovem, onde nós poderíamos aprender tanto com essa pessoa? E aí nós ficamos fazendo como que uma oração de lamento. Aquelas lembranças que são verdade. Mas quando nós focamos só no lado de lamento, fica uma coisa muito pesada. Você pode fazer isso, mas ao mesmo tempo, você precisa necessariamente lembrar. Obrigado, Senhor, porque essas pessoas que partiram nos ensinaram isso, e aí vai nomeando. E aí você vai ver que as coisas boas são infinitamente maiores do que aquelas que não são tão boas. Embora essa curta passagem de tempo nós aprendemos tanto, coisas tão bonitas para a nossa comunidade, para a nossa família, para o meu eu nesta formação pessoal. Veja, nós gastamos o mesmo tempo, gastamos a mesma saliva, as mesmas energias para pensar de uma forma e de outra forma.
digo também na sua relação com a família. Procure não focar só nas coisas negativas. Existem famílias que são verdadeiros momentos de lamento. É pesada a convivência. Mas existem pessoas que são leves, são agradáveis. Você até pode dizer, bom, daquela pessoa não precisa esperar nada, mas passar o tempo com ela é muito agradável. Nós precisamos fazer essa distinção das coisas. Nem muito para um lado, nem muito para o outro lado. Que nós possamos buscar esta justa medida nesse tempo, nesse mês de lembranças, o mês de saudade, que nós possamos lembrar das pessoas e dizer obrigado, Senhor, porque embora por pouco tempo de convivência, nós aprendemos tantas coisas juntos. E aprendendo com a vida, eu quero também aprender junto com você a partir da palavra, a partir dos ensinamentos de Deus, para que nós possamos pensar de forma positiva e ter um coração eternamente grato por tudo aquilo que Deus faz em nosso favor. E eu trouxe para enriquecer o nosso momento de reflexão uma passagem que é retirada do livro da Sabedoria, no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 10. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, você pode acompanhar também. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 10. Veja só o que nós aprendemos com a palavra e o que nós precisamos assimilar para a nossa vida para que a gente tenha mais confiança em Deus, em tentar fazer bem todas as coisas, fazer as coisas certas, partindo de um ensinamento, que é esse ensinamento que Deus nos deixa através da palavra. Diz assim o texto: As almas dos justos, porém, estão na mão de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. A sua partida do meio de nós, uma destruição. Mas eles estão na paz. Aos olhos humanos parecem ter sido castigados, mas a sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro na fornalha, e aceitou-os como ofertas de holocaustos. No tempo do seu julgamento, hão de brilhar, como centelhas que correm no meio do canavial. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o seu Senhor será rei para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor descansarão junto a ele. Pois a graça e a misericórdia são para seus santos, e a visita divina é para seus eleitos. Quanto aos ímpios, receberão o castigo segundo os seus pensamentos, pois desprezaram o justo e se afastaram do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui a palavra de Deus nos fala sobre esse destino de quem é justo e o destino de quem é ímpio. E se vocês perceberam, o texto nos fala praticamente 90% do tempo do destino dos justos. E lá no finalzinho, apenas um versículo vai falar sobre os ímpios. Veja, 90% do tempo nós temos para louvar e agradecer. 10% do tempo nós temos para falar daquilo que não foi bom, que poderia ter sido bom, mas aí foi uma escolha de cada um. Nós precisamos fazer essas escolhas.
Nós precisamos nos colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer uma oração de lamento. Ou, Senhor, eu quero glorificar a Ti com alegria por tudo aquilo que fazes em meu favor. Olha para a história de Jó, um homem perseverante, um homem que amou até o extremo a Deus. Mesmo Deus tirando aquilo que ele tinha de bom, ele dizia: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nosso Deus. Agora, razões ele teria para dizer: nossa, mas Deus me deu, agora está me castigando, por que me deu então se depois iria tirar? Não é assim que nós iríamos fazer? Por que Deus me colocou dentro dessa casa se é para sofrer tanto? Por que Deus me colocou nesse relacionamento se é para sofrer tanto? Antes de qualquer coisa, nós precisamos saber: no lugar em que nós estamos, na família em que nós estamos, na cidade que nós nascemos, a região onde nós nos criamos, os lugares onde nós estamos atualmente, é porque Deus tem um projeto para nós. Se você nasceu na família onde nasceu, é porque você tem uma missão. Quem sabe, lutar para salvar a tua família. Não por palavras, diria, mas através da sua oração, do seu bom exemplo. Claro que precisamos nos orientar, mas antes de nos orientar, nós precisamos ter credibilidade. A pessoa que fala muito, a pessoa que opina muito, a pessoa que simplesmente fala o que vem na boca e diz: olha, despeja coisas ruins e boas, essa pessoa não tem credibilidade. Digo para vocês, nós precisamos ter primeiro credibilidade para que as pessoas possam confiar em nós. Isso em todos os âmbitos, todos os lugares em que nós habitarmos, tudo o que nós fizermos, nós precisamos ter esta máxima. Procure ter credibilidade, que as pessoas possam acreditar naquilo que você está dizendo. Sendo assim, muitas vidas serão transformadas e a ação de Deus vai se tornar uma realidade cada vez maior. Por isso, gaste energia com as coisas certas. Não procure gastar energia com coisas erradas. Você estará simplesmente perdendo o seu tempo. Vale muito mais um minuto de silêncio do que horas falando com pessoas que não querem mudar. Então, aquele silêncio, muitas vezes, é um silêncio impactante. Não adianta ficar argumentando, dizendo, apontando os erros. Simplesmente diga: pense um pouquinho sobre o que você fez. Veja se é isso que é o correto para a tua vida. E aquele minuto de silêncio se torna um grito de transformação, de conversão e mudança de vida. Nesse dia tão importante, tão especial, vamos colocar todos nas mãos de Deus e ter essa confiança. Fazendo bem todas as coisas, o nosso destino é o céu. Muito obrigado por você acompanhar o programa de hoje. Obrigado por você fazer parte dessa grande família. Evangelizar é preciso. Que você possa sempre ser perseverante, orante e confiante, porque Deus caminha conosco. Grande abraço e até o próximo programa.